Olá pessoal, beleza? Vou fazer uma live aqui hoje com o professor Renato, educador físico, sabe muito de exercício, sabe muito sobre esse mundo que a gente gosta, né? De educação física, de nutrição, de bem-estar, de saúde, né? Ele acabou de entrar aqui, vou esperar mais um pessoal também entrar para a gente começar, né, a live, digamos assim. Mas já vou chamar ele aqui para a gente já conversar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Deixa ele me chamar aqui, deixa eu ver. Então, até já postei, né, pessoal? O tema vai ser esse aí. Opa, e aí, professor? Fala, Lucas. E aí, querido? Tudo bom, né? Tudo jóia com você, cara? Tranquilo também, meu irmão. Beleza. Tranquilo? Expectativa de conversar com você. Prazerão estar aqui. E Cara, obrigado aí prazer é meu, por ter aceito o convite. claro. Bom Pessoal, o demais. áudio tá bom? Eu acho que tá legal, Lucas. A minha É que transmissão você tá boa para você, né? deu uma travada no começo, mas agora tá tranquilo. Tá, qualquer coisa você me fala aí direitinho. Ô, Lucas, eu queria que Beleza. você se apresentasse com relação à sua formação, sua atuação. E vamos conversando aí. A galera vai entrando devagarzinho. A gente inicia alguns detalhes mais específicos do tema depois, né? Mas pode Claro, ficar claro. apresentar. Beleza. Bom, para quem já me segue, né, já sabe, eu sou nutricionista formado pelo UFMG, fiz minha pós depois em especialização, né, na parte clínica e esportiva. A esportiva já é uma coisa que eu já tenho há muito tempo, né, do fisiculturismo e de gostar de esportes. Então, eu acho que eu te conheci mesmo, foi no curso da Janaína Goston, né, que a gente teve o primeiro contato lá. Então, desde sempre fui buscando, né, informação de qualidade nessa área de esportes. E aí hoje estamos aí já, né, 2 anos já atuando nessa área, e é isso, né, não sei o que eu vou fazer ainda, se eu vou fazer mestrado, doutorado, né, mas por enquanto é isso aí, tenho muita experiência nessa área de nutrição para esportes e fisiculturismo, né. É bacana, Lucas. Eu lembro do curso que a gente fez, cara, com a Janaína e foi em 2016 aquele curso, cara. 4 anos já. 16? Aí a gente começou a entrar em contato pela internet, foi bacana pra caramba. E eu lembro que eu te perguntei na época se você tinha interesse em uma graduação que seria uma ligação total com o esporte, que seria educação física, né? Você falou que ia preferir continuar na atuação da nutrição só, se especializando, lógico, né? Mas eu achei Uhum. muito legal aquela vez que a gente conversou e eu já percebi que você era um cara do bem, um cara que era bem intencionado. E a nossa conversa hoje vai ser muito sobre isso também, porque a gente vê hoje nas redes sociais, infelizmente, né, Lucas? Muitas pessoas que são inteligentes, inclusive, têm um potencial Sim, muito bom, potencial prático, teórico, só que infelizmente eles estão se aproveitando muito aí da incapacidade de interpretação de alguns dados, da fragilidade de algumas pessoas também com relação a emagrecimento, principalmente. Eu sei que você trabalha muito com isso. Os seus sim, posts são fantásticos, cara. E você se obrigado. expressa muito bem, assim, no story também. E eu acho legal que você coloca a realidade do consultório aqui no Instagram. E, enfim, eu queria que você comentasse um pouco para a gente iniciar a nossa conversa sobre como Sim, você faz no consultório para você desconstruir algumas coisas que você precisa enfim, a pessoa chega lá, digamos, armada de várias informações e isso basicamente já deixa ela contrariada com alguns pontos, como, por exemplo, consumo de carboidrato, né? Que é alguma coisa que realmente está muito, muito em alta hoje em dia no comentário da rede social. E como é que você faz? Você tem que desconstruir isso tudo primeiro para depois você reconstruir uma situação. E aí, conta um pouquinho para a gente como é que é a realidade lá do consultório. vou falar aqui rapidão, né? O pessoal pediu também para você depois se apresentar também, Depois mas eu deixa eu falo. começar então. Como você falou, eu sempre tive interesse mesmo na parte da nutrição, porque a nutrição já é uma parte, já é uma área muito ampla, onde você tem muito a estudar, muito a aprender, a cada dia você vê coisas novas, então eu preferi me aprofundar nisso, né? Prefiro me aprofundar nisso. Pouco antes de a gente conversar aqui, estava vendo curso, estava vendo, montando post, é o tempo todo buscando isso, e tem muita coisa, então se eu for envolver outra área, eu tenho medo de perder um pouco o foco nisso, então eu prefiro me manter ali, que tem muita coisa para eu estudar, para eu aprender ainda.
Cara, foi o que você falou. Tem muita gente muito inteligente, médicos, né, que têm graduações, então pessoas que são especializadas, mas que utilizam ali de uma que a gente chama às vezes de como é que se diz? Que tem uma aplicação talvez num estudo in vitro, coisa que a pessoa extrapola da parte ali da teoria para a parte prática. Então, assim, muitas coisas que a gente tem que pensar e avaliar com calma. O primeiro ponto que eu sempre gosto de falar, cara, é que a individualidade da pessoa, não metabolicamente falando, porque nisso a gente é muito parecido, mas de questão de paladar, de preferências, de gostos, de atitudes, né? Que a gente tem que ter um cuidado, porque uma dieta linda, fazer uma dieta cetogênica, perfeita, gorduras boas, proteína mais, né, mais baixa ali, para poder entrar em cetose e tal, a pessoa não segue, ferrou tudo, não serve para nada aquela dieta que eu escrevi, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto que você falou ali, né, de carboidrato e tal, é um problema muito grande até hoje, porque as pessoas têm esse medo do carboidrato, elas não entendem que no final ali tudo vai virar, digamos assim, energia, né? Porque é muito complexo, a pessoa não entende quando entra ali no ciclo do ácido cítrico, como que vai ter aquelas conversões, como que vai no final ali gerar energia, e acabam confundindo isso, né? E acabam que pensam simplesmente que carboidrato engorda, proteína emagrece, gordura emagrece. Não sei, é simplesmente isso na cabeça delas. E um problema muito grande, porque eu gosto sempre de incentivar o uso, né, de alimentos, e principalmente de frutas, né, e de outros alimentos integrais, que vão ter fibras, vão ter outros micronutrientes, mas que são carboidratos. E ali você precisa, né, explicar para a pessoa, e mostrar para ela os benefícios daquilo ali que você está passando e tentar desmistificar. Às vezes a pessoa pergunta, eu abro um artigo, mostro alguma coisa ali, explico rapidamente, mas é muito complexo mesmo, muito complicado você quebrar alguns mitos, né? Às vezes eu prefiro no primeiro momento ali, às vezes uma coisinha ali básica, manter ali, não me esforçar tanto em explicar, e com o tempo eu vou tentando desmistificar. Então, às vezes a pessoa está bem de carboidrato, eu começo uma low carb, mas coloco ali um ciclo de carboidrato depois e vou mostrando para ela que vai respondendo. Eu tenho clientes que tinham medo de comer uma banana no dia e no final do ano passado estavam comendo 3, 4 frutas no dia. Então, isso aí vai Você mudando com o conquista a tempo mesmo. confiança, você consegue conquistar a confiança aos poucos, né? Você mostra para a pessoa, na prática também, você fala assim, pode comer, vamos ver o que vai acontecer. A pessoa vai te dando feedback, lógico, ela vai ficando mais à vontade, e você também, né? Você fica à vontade para a sua abordagem, né? Isso, tem gente que entra com mais medo, igual você falou, eu também não forço muito, vou ganhando confiança, como você falou, aos poucos. Tem pessoas que falam, não, eu vi isso, eu vi aquilo, não sei quem fez assim, aí eu falo, não, vamos fazer aqui desse jeito aqui que vai dar certo. Aí a pessoa também é mais tranquila. Tem vários públicos, né, então é bom ter esse cuidado na hora de prescrever. Pois é, outra coisa que é bacana também, Lucas, você comentou que você é atleta, né? Você, não sei se você ainda vai competir, mas enfim, já teve uma experiência de palco. E isso Uhum, dá uma bagagem muito grande, porque você sabe o que é treinar realmente com intensidade. Você sabe quando a pessoa treina só o recreativo, e realmente isso é ótimo para a saúde. Mas enfim, para uhum, você estruturar uma dieta, é muito diferente quem treina com muito ímpeto ou então quem treina de forma recreacional, e tudo depende de um contexto. Provavelmente você entra em contato com alguns professores também para perguntar alguns detalhes, né? E você, como sim, tem essa experiência, eu acredito que você sai um pouquinho na frente, porque você tem um sim, entendimento dessa conversa com o professor na hora dele explicar o que é a intensidade de um treinamento, seja na musculação ou qualquer outro. Você consegue realmente entender a linguagem do professor e fazer boas perguntas para ele também. Porque uhum, o nutricionista, muitas vezes, ele pergunta, o que você treina? Perdão, o que o cliente está treinando? Aí fala, musculação. Fica muito vago musculação. sim, Como é essa musculação? Qual é a frequência? Qual é a real intensidade? As variáveis, o intervalo, enfim, a pessoa tem ímpeto pelo treino, aí você já sabe entender essa informação. Então você, essa comunicação, tem certeza que você faz muito bem e, enfim, isso aí é um divisor de águas. Você, a Janaína, e eu boto no mesmo patamar, aí vai o Rodolfo Pérez, enfim, a gente tem o João Paim, são vários profissionais que têm essa ligação da área prática com a área teórica, porque não adianta ser muito prática da área teórica ou vice-versa. Não vai dar certo, você sabe que não vai dar certo. Então, Lucas, sim. baseado nesse contexto, que eu queria que você comentasse agora um pouquinho também sobre essa questão. Aí você falou do carboidrato, que aos poucos você vai inserindo, né? Você costuma encontrar uma facilidade quando você vai comunicar com um professor, com um personal trainer, ou enfim, com um professor lá do boxe e crossfit, que hoje em dia está muito comum.
Você consegue essa facilidade, você tem um feedback bacana, eles realmente eles estão comunicando legal, porque tem alguns professores também que têm um pouco de dificuldade, né, com a explicação. O que você acha? Como é que está essa prática? Cara, na minha parte de dar nutrição, eu acho que é tranquilo. Eu pergunto para a pessoa, como, né, para o treinador lá, como que está sendo a divisão, como que está sendo o foco, qual fase do macro ciclo está sendo feita, se ele fez a periodização, né, muito importante. Isso na musculação, eu acho que muita gente negligencia, porque a pessoa não faz o macro ciclo, não tem um período de deload, não tem um período, né, de sobrecarga, não tem isso muito em mente. É só um treino que a pessoa simplesmente sai fazendo. Então, isso é um problema que eu vejo. Então, às vezes eu pergunto sobre isso, a pessoa me fala, eu falo, ó, eu fiz o aporte de caloria, fiz isso aqui, fiz assado, eu acho então que no treino você pode fazer isso, faz aquele macrociclo assado, então eu também tento sugerir alguma coisa para a pessoa tentar quebrar o platô, porque eu sei que eu posso prescrever muita caloria, que se o treino já tiver ali num platô, não vai evoluir, então precisa às vezes da parte do treino ser alterada, então eu já sugiro alguma coisa, então isso é importante, seja na musculação ou seja em corrida. Eu tive uma cliente de corrida que ela tinha um planejamento todo bonitinho do treinador, então eu explicava para ela, ó, essa semana aqui assim, essa semana assado, perto da competição que ela queria ali, na maratona ou uma corrida, vai ser assim. Então isso é muito importante, igual eu falei também, o platô. Então se você chega a um período do treinamento onde você pode até mudar o estilo de treino, mas que não está sendo um período regenerativo, às vezes, o corpo não vai responder, então isso aí tudo é válido, né? Tudo tem que ser pensado. Tem que ser encaixado também. O que eu vejo muito, Lucas, na prática, é a pessoa querendo restringir muita caloria e querer gastar muita energia. É óbvio que a gente tem que se preocupar com saldo calórico, né, com balanço calórico, Uhum. e quem quer emagrecer, por exemplo, precisa de um déficit, né? Mas só que a pessoa parte, geralmente obeso, quando eu falo com esse exemplo que eu estou dando agora, ela parte de um consumo altíssimo, um gasto baixíssimo, e ela quer de uma hora para outra, em 24 horas, inverter essa curva. Então é muito complicado, a Uhum. imunidade vai lá embaixo, a pessoa fica estressada, com dor de cabeça, a pessoa acha que o problema é ela, sendo que na verdade são os Sim. profissionais que estão envolvidos, né? Porque nós, como profissionais, imagina que eu estou atendendo um cliente que você também atende, a gente vai comunicar da seguinte forma. Você, por exemplo, pega um obeso que consome, sei lá, 3.000, 3.500 por dia. Você não vai baixar para 1.100 no primeiro, na tancada só. Você vai matar o cara. E tem muita gente fazendo isso. Ou então a pessoa dá Ctrl-C, Ctrl-V numa dieta que ela viu na internet e fala, não, eu tenho que fazer um dia aeróbico, outro dia o resistido, né? A musculação, ou então outro exercício resistido. E acha que aquilo ali vai ser a chave do sucesso, sendo que ela não está preocupada com o estilo de vida dela, não está preocupada em fazer as coisas aos poucos e adaptando. O que eu vejo muito na prática, Lucas, são as pessoas muito aflitas, as pessoas querendo resultado Sim. para ontem e procurando aquele suplemento que vai fazer diferença, sendo que o alicerce não está pronto, né? Ou seja, você vai construir uma Exatamente. casa. Na hora que você vai enfeitar essa casa, comprar os móveis, na hora que você vai colocar as coisas bacanas da casa, é o finalmente. Você precisa primeiro o quê? O alicerce, subir parede, pintar essa parede. É isso que o pessoal não está focando ainda. Todo mundo Não. quer saber do finalmente. Não adianta isso. É muito preocupante, sabe por quê? A saúde mental das pessoas está ficando comprometida também. Porque elas estão ficando frustradas, ao mesmo tempo abandonam o programa de exercício, fica mudando de nutricionista toda hora. Eu acredito que você já deve ter recebido muitos clientes que já passaram por outros nutricionistas, até o ponto Uhum. de você oferecer uma dieta que a pessoa acha que aquilo ali é o correto. Eu, no campo do Sim. treinamento, de vez em quando eu percebo isso. A pessoa chega para conversar comigo e dentro da anamnese, o que eu procuro saber? Como ela chegou até mim, por que ela me procurou e não procurou outro profissional, enfim, essas perguntas básicas que a gente costuma fazer, mas dentro de um Uhum. contexto, o que ela já passou, né? Por exemplo, você vai perguntar quais são as dietas que você já experimentou. E a pessoa, digamos que fez, sei lá, o low carb. E se você não estruturar o low carb para ela, ela fala assim, mas por que eu não vou fazer o low carb? Sendo que ela já fez e não deu Uhum. certo. Ela acha que o problema Uhum. é o profissional que passou o low carb para ela. Só que o low carb não é para ela, de repente, né? Mas, enfim, Sim. isso aí acontece muito na prática, né, Lucas?
Cara, demais isso. E tudo que você falou é uma bolha de problemas que você tem que identificar e encontrar uma forma de lidar, porque é uma coisa muito complexa, totalmente complexa. Então, como você falou, uma pessoa chega obesa para você, você já pensa em diversos outros problemas para você possivelmente resolver antes de passar uma dieta logo de emagrecimento. Então, muitas vezes, uma dieta só de dar uma limpada, a pessoa já funciona de outra forma, porque você muda a microbiota, muda o processo inflamatório, muda um milhão de coisas que já vai promover uma perda de peso naturalmente. Porque uma pessoa obesa, a não ser que ela esteja num ponto ali de diabetes totalmente descompensada, ela vai ter uma facilidade de perder gordura, porque ao contrário do que todo mundo pensa, o obeso não tem metabolismo lento, ele tem metabolismo até acelerado. O corpo Super. dele fica o tempo inteiro ali gastando como se fosse um mecanismo para poder perder peso justamente. Então, um pequeno ajuste que você faz na dieta já faz um efeito muito bom, né? Uma dieta com mais frutas e verduras, igual eu falei, com, né, fitoquímicos, polifenóis e tudo mais, já tem um efeito muito bom. E aí você vai migrando aos poucos, né? Você vai limpando a dieta de bobeira e vai colocando uma dieta saudável. Geralmente eu não faço uma restrição grande, igual você falou no começo, justamente por isso, porque se a pessoa faz uma dieta restrita e na verdade ela não perde peso, é porque ela não fez a dieta restrita, né? E se ela faz uma dieta, vamos supor, restrita, um aeróbico, né, uma atividade física muito intensa, ela vai aguentar uma semana, talvez duas, e vai quebrar, não vai aguentar. Ou ela não vai aguentar porque ela vai estar querendo comer mais, porque um gasto calórico, né, está muito alto, o déficit calórico está sendo muito grande, então a vontade de comida vai aumentar, isso é natural do nosso organismo. Ou então ela vai treinar muito mal e vai começar a não ter tanto resultado porque ela não está conseguindo executar o que tem que ser feito. Então, muitas vezes eu falo isso com o pessoal, ó, é melhor você fazer ali a dieta com 1.500 calorias e gastar mais 500 no exercício do que fazer uma de 1.000 e não gastar em exercício. Né? Tanto por questão de você comer mais, sentir um pouco mais saciado, quanto pela questão da ativação metabólica toda do exercício, né? Estimulando ali né, as enzimas ali que vão facilitar o processo de biogênese mitocondrial e outras coisas anti-inflamatórias também que o exercício tem, do que uma dieta muito restrita que não vai ter, às vezes, tudo que eu queria dar de nutriente. Então é um milhão de coisas para você pensar, é muito, muito, muito mais do que simplesmente cortar caloria. Né? Até ia falar, na hora que você estava pensando, eu ainda ia falar isso, dieta flexível. Muita gente vai, pega as calorias ali, soma ali, aqui e come. Pô, é muito mais que isso. Se você não for pensar em fibra, for pensar em questão, igual eu falei, inflamatória, de nutrientes, né, macro e micronutrientes, polifenóis, se você não pensar nisso tudo, você não está fazendo uma dieta, entendeu? Quem faz isso aí é uma pessoa que às vezes está tentando fazer sozinha. Um nutricionista que pega e manda o cliente comer só X calorias do jeito que quiser, está fazendo tudo errado, não está nutrindo a pessoa. Uma outra coisa que é interessante também, Lucas, que eu estou fazendo muito, que a gente não vê nos livros ainda, mas provavelmente vai ser lançado em breve, é a questão de estruturar uma anamnese de uma maneira que cria-se um cenário muito mais real do mundo digital hoje. Por exemplo, eu tenho um costume de, antes de atender, quando eu vou fazer um primeiro contato com o meu aluno, eu vou ver lá na rede social dele quem que ele segue, para saber quem está influenciando o pensamento dele. Então, dentro daquele contexto, digamos que ele siga você e ele siga, sei lá, mais 2 ou 3 nutricionistas que tenham um viés diferente. Seja um viés aquele que fotos antes e depois, que emagrecimento em 10 dias, sabe? Esse viés. Eu pergunto para ele quem ele prefere ver, né? Se é o seu perfil de post, que é um perfil mais estruturado, um perfil mais, digamos, voltado para a realidade. Aí a pessoa me fala, se me fala que você, enfim, é a preferência dele, eu já sei qual vai ser a minha abordagem. Se fala, por exemplo, que é outro perfil de profissional, eu tenho que mudar meu estilo de abordagem. Então, a linguagem que a gente vai usar vai muito da realidade de cada um também. E a gente tem que respeitar o que a outra pessoa pensa. Não dá para desconstruir isso tudo em uma só consulta, né? Então, é complicado. Aí, ontem também, Lucas, eu postei lá no meu story a questão da perda de água inicial, né? Principalmente da afinidade da água com carboidrato. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que você entende muito. E as pessoas se enganam muito, que a quantidade de peso, né, a massa corporal perdida no início, principalmente para o obeso, é uma coisa muito evidente. Então, tem-se uma redução dessa perda numa segunda, terceira e quarta semana, que a pessoa geralmente ela tende a não desistir, mas desanimar. Ela perde um pouco o foco, ela acha que aquilo ali é o problema é com ela. Essa questão toda, não é a primeira vez que eu falo aqui agora na nossa conversa, o problema é com ela. Nunca, gente, o problema nunca vai ser com a pessoa que está sendo atendida. O problema é com o profissional que não está sabendo estruturar. E você, com certeza, você já deve ter recebido algumas pessoas com dieta bacana, tudo encaixadinho, né? Só que não era encaixadinho para ela.
era encaixadinho para outra pessoa. Tá lá macronutriente, Sim. 40% de carboidrato, 50% de proteína e assim por diante. Não é por aí. Não é só isso que é o bacana, porque qualquer um faz isso. Não precisa ser um bom profissional. Mas fala um pouquinho dessa questão toda da perda de água inicial, Lucas, que é muito importante o pessoal ficar sabendo realmente da real, né? Da bioquímica, enfim, da fisiologia. Sim, sim. Cara, isso aí que você falou é muita coisa pra gente falar então. Vamos lá. Vamos A lá. perda de peso, normalmente o pessoal espera, né? O pessoal deseja, por questão de imediatismo de todo mundo hoje em dia, né? Tudo que ser mais rápido hoje. E quando você vê uma perda de peso de 10 quilos em 10 dias, você assusta a pessoa fica interessada, todo mundo pensa muito nisso, né? Na perda de peso mais rápido possível. Só que, como eu falei, as pessoas esquecem do resto, da saúde, esquecem tudo que ele precisa fazer realmente, né? E até tem um site, depois eu posso te mostrar também, que mostra, né, a perda de peso, quanto você precisa restringir, se é possível, em quanto tempo, e muitas vezes você coloca uma perda de peso maluca, tipo assim, o próprio sistema fala, oh, não é possível, não tem jeito, né, não tem como. Mas vamos lá. Você comentou primeiro a questão da perda de água. Quando você tem uma dieta, né, não está restrita, você está comendo à vontade, está comendo muito carboidrato, tem a questão da insulina, querendo a questão de estar comendo mais sódio, e aí você retém líquido, né? O glicogênio muscular é formado por água, nosso corpo, a maior parte é água, né? E quando você tem uma nutrição desregulada, você acaba, né, tendo uma retenção de líquido. Quando você corta o carboidrato, né, dieta cetogênica, por exemplo, essa perda de glicogênio, de água intra e extracelular é muito rápida. Então, normal você vê uma semana a pessoa perder 5 quilos. Só que a pessoa às vezes perdeu 5 quilos sendo 4 quilos de água, 1 quilo de gordura, vamos supor, né? Sem contar a massa, né, magra, digamos assim, água e gordura. E aí, quando isso vai passando, às vezes até vai aumentando a questão da perda de gordura, só que da água diminui, porque você já perdeu muita água. Então, se você perdeu 4 quilos na primeira semana de água e 1 de gordura, na outra você pode perder 1,5 de gordura e 1,5 de água. Só que a pessoa só vê o quê? Perdi 3 quilos, na outra perdi 5. Às vezes perdeu mais gordura, né? Então, isso acontece, e isso é normal. E além disso, é importante falar também que a perda de peso, ela não é, uma linha reta, ela não é um declínio, né, constante. Então é mais uma ondulação, degraus, digamos assim, porque você chega ali 2, 3 meses de dieta, para de perder. Aí você faz uma manutenção, faz uma estratégia, muda ali, muda aqui, dá uma estabilizada, continua perdendo. E isso aí, na verdade, é o que acontece na prática, né? Quando você quer perder gordura rápido, digamos assim, beleza, você faz uma semana, qualquer pessoa maluca da cabeça sabe fazer uma dieta de restrição e perder isso aí. Agora, a questão é, a longo prazo, o tratamento de uma obesidade, igual você falou, não é só você passar uma dieta assim, se a pessoa não consegue seguir. Igual você falou, você tem que ajustar para a pessoa. Muitas vezes eu tenho esse problema um pouco de matemática também na cabeça, né, de números, mas muitas vezes eu penso na dieta mais pelo como ela está escrita, os alimentos combinando. Então, eu não coloco numa mesma refeição, sei lá, ovo com abacate e frango, sabe? Eu não faço uma mistura assim que na minha cabeça eu não consigo ver um prato. Apesar de agora até conseguir visualizar um prato, mas assim, eu tento fazer uma refeição bonitinha, digamos assim, não só jogar alimentos aleatoriamente. Então, às vezes eu olho ali, ó, a proteína nem tá tão boa assim, mas a dieta aqui tá legal, tal, não vou mexer não, deixa assim. O número não ficou bom, mas a dieta tá bonita. E tá dentro ali de uma realidade. Então, sim, eu prefiro isso às vezes. Então, sempre igual você falou, é uma abordagem para cada pessoa, tudo passo a passo, né? Às vezes eu falo, não, a próxima eu já faço aquilo, né? E já vou ajustando aos poucos. Então tem que ser assim mesmo, é isso aí. Você falou do glicogênio muscular num dado momento. É interessante Sim. também, o pessoal acha que a refeição, quem pratica musculação, acha que a refeição mais importante para fornecer o substrato energético é aquela próxima à prática, né? Sim. Então, quando a gente fala de Sim. musculação, a gente precisa de muito glicogênio muscular, principalmente falando de um treino Sim. intenso, um treino com intervalos curtos, enfim, implementando métodos intensificadores. Então, a gente já Sim. sabe que, isso aí já está muito demonstrado na ciência, que nós precisamos de algumas horas, 4, 6 horas, para formar o glicogênio muscular. Então, tem-se um cenário onde quem treina de manhã, por exemplo, 6h30, 7h30 da manhã, a refeição lá do dia anterior, a última refeição, é que vai dar realmente o suporte para essa prática. Ou então, a Exatamente. todas as refeições do dia anterior, não é só uma também. É um contexto. As pessoas focam muito, né, Lucas? Antes e Sim. depois do treino. A minha refeição antes, a minha refeição depois do treino. Todas são importantes. Lembrando também que a primeira refeição após o treino já é a primeira
o próximo treino, né? Você já está preparando Sim. para o próximo treino. Então, ao mesmo tempo que ela é uma pós-treino, ela também é a primeira É uma pré. pré-treino. Então, tem-se aí essa interseção. E as pessoas, infelizmente, cria aquele clima não, de noite não como carboidrato. Vou reduzir meu carboidrato à noite. Então, liga-se o período do dia a um macronutriente como se isso fosse a chave do sucesso. E não é bem por aí. Sim. Essa distribuição tinha que ser um pouco mais igualitária. E, infelizmente também, Lucas, até um desabafo. Eu vejo alguns profissionais da área da nutrição fazendo uma atuação equivocada, porque prescreve a mesma dieta independente da intensidade do treino, independente do horário do treino também. Eu, como professor de educação física, eu te dou esse pedido que, poxa, eu preciso que você entenda que o meu aluno precisa estar com energia durante o treino. Por mais que a dieta dele seja hipocalórica, durante o treino ele tem que estar pronto. Você me entrega ele pronto para ele estar com energia para treinar. Se depois ele vai estar com menos energia, beleza, ok. Aí a gente vai estruturar. Mas na hora do treino, porque o treino é super importante no processo de emagrecimento, enfim, no processo de hipertrofia. Então as pessoas têm que estar com energia, né? E hoje em dia eu vejo muita equipe, muita preocupação com relação ao horário pré-treino, perdão, refeição pré-treino, refeição pós-treino, e esquece desse macro, né, Lucas? Sim. Cara, isso aí vem da nutrição esportiva, porque a nutrição esportiva foi pensada para esporte, não para musculação apenas. Então, quando você pensa numa prática esportiva, numa corrida, um jogador de futebol, um nadador, a refeição imediatamente antes do exercício, ela é importante, porque justamente aquela energia que está sendo absorvida no momento, ela vai ser utilizada também. Talvez não naquele momento inicial, mas daqui meia hora, uma hora, alguma coisa nesse sentido, porque são exercícios mais aeróbicos. Então, essa refeição pré-treino, ela pode ser mais importante. Na musculação, igual você falou, é o glicogênio muscular, que é formado 5, 6, 8 horas antes. Então, se você treinar à noite e você fez refeições até aquele horário ali com carboidrato, você está com o glicogênio cheio. Às vezes, uma refeição sem carboidrato pré-treino não vai influenciar em nada na sua performance. Isso também é individual. Eu tenho algumas pessoas, né, que antes do treino, elas sentem a necessidade de comer carboidratos. Algumas pessoas sentem um pouco de desconforto se não comem, né, uma tontura, uma hipoglicemiazinha. Então isso também é muito individual. Mas eu, às vezes, treino em jejum, esses dias treinei em jejum, fiz aeróbico em jejum muitos anos da minha vida. Então, cada um tem sua, como é que se diz, sua particularidade nesse sentido. Mas, com certeza, se você treina de manhã, a sua refeição noturna, ela pode ser mais importante. Mas, ao mesmo tempo, se você não treinou no dia anterior, você está com o glicogênio muscular praticamente, né, cheio. Então, mesmo que você não coma carboidrato à noite, você vai ter energia para treinar de manhã. Aí vai muito daquela energia de você, talvez no final do treino, cair um pouquinho mais ou menos. Igual você falou, às vezes uma dieta hipocalórica, né? A pessoa vai ter energia ali para treinar. Talvez não tenha tudo aquilo que, né, que ela poderia pela dieta, digamos assim, de uma fase crônica, né, de muitos meses, talvez, de dieta, mas ela tem que estar mais nutrida naquele período, né? A musculação tem muito desses mitos, né, de carbo após, porque, né, para poder aumentar a síntese de proteína, que a gente já sabe que não precisa, ou então muito carbo pré para poder dar energia, e não tem um segredo, igual você falou. Se você fez uma dieta de um jeito, talvez você não precisa comer carbo nem pré nem pós. Né? É muito parte, igual eu falei, de como você vai montar a dieta da pessoa, como que vai encaixar melhor na rotina daquela pessoa. Mas eu tento sempre colocar um pouquinho de carboidrato pré-treino, sim. Eu acho que a maioria das pessoas sentem um conforto maior com isso. É até questão também da saciedade, né? Treinar com fome é complicado. Você tá com fome é complicado fazer qualquer coisa. Treinar, você precisa de energia, enfim, até o psicológico fica meio abalado. O que eu vejo muito, Lucas, na prática, e agora já falando, né, especificamente da influência da rede social, que é o tema, eu vejo que o pessoal, eles focam muito nos resultados que eles observam lá nas fotos das redes sociais. Por exemplo, a blogueira tal, ela pratica na areia em circuito. Opa, então isso aí é que dá resultado. Ok, dá resultado para ela. Beleza. Não quer dizer que esse estímulo é bom para todo mundo. Não quer dizer que se ela fizesse outra coisa, não ia dar certo. Então as pessoas estão querendo piar o protocolo, seja de dieta, de exercício físico, porque vê o resultado estético e vê a pessoa bem, que realmente tem um resultado legal. Nada contra, eu acho até legal divulgar. Só que o entendimento das pessoas, a maioria das vezes, está direcionado para, opa, vou fazer a mesma coisa porque vai dar certo comigo. Sendo que o condicionamento físico não é o mesmo. As preferências, como você falou aí na dieta, não é a mesma preferência.
e a pessoa fica naquele martírio. Quer fazer tudo que outra pessoa faz, buscando o mesmo resultado da outra pessoa, sendo que não faz sentido nenhum. Está totalmente fora de contexto. E isso aí é muito complicado. A gente, como eu disse na nossa conversa, a gente precisa desconstruir algumas coisas para depois chegar e construir a realidade. Isso conquistar a confiança. Para você, por exemplo, alguém que chega no seu consultório, que já tem assim, um certo tempo que te segue no Instagram, já chega com confiança total. Não tem problema nenhum. Alguém que vai chegar para mim que já foi indicado do aluno meu, que já está 10 anos comigo. Eu tenho alguns alunos que já estão 10 anos comigo personal. Foi indicado por outro aluno, beleza, vai chegar, então estou com a faca e o queijo na mão. Agora, quando você não conhece a pessoa e ela tem assim uma influência digital, que eu acho que essa influência digital hoje em dia está muito massiva. Essa influência digital, ela é aquela coisa que, infelizmente, leva para o caminho errado. E é fácil enganar o leigo, né? A pessoa não tem um estudo devido, é fácil. Todo mundo aqui pode ser enganado em alguma área. A gente está conversando sobre exercício e nutrição. Então, nós temos o conhecimento para não ser enganado. Como, por exemplo, também, eu vi um post seu muito bacana, cara, que você citou 2 papers que falava sobre prática de exercício e emagrecimento. Que dieta mais exercício estava funcionando um pouquinho melhor do que só dieta, entendeu? Então, a gente tem que olhar lá no paper, você vai ver direitinho quais são os parâmetros que foram analisados, qual é a amostra, nível de treinamento, idade média da amostra. Nós fazemos isso e nós podemos realmente passar uma informação legal. Agora, você pega o cara que está de mal com a vida e quer descontar isso tudo na rede social e vai enganar um monte de gente. O cara tem 300 mil, 1 milhão de seguidores. Aí o cara vai lá e acha que realmente pode fazer o que quer. Infelizmente, ele é profissional da área da saúde e ele não está promovendo saúde, muito pelo contrário. Né? É complicado. Sim. O que você pensa sobre isso, Lucas? Cara, igual até vi uma pessoa falando esses dias, assim, é muito fácil enganar qualquer pessoa, igual você falou. A gente está na nossa área, mas a gente está, como é que diz? A gente pode ser enganado em outras áreas da nossa vida. A gente pode ir no mecânico, o mecânico falar pra gente que estragou um monte de coisa no carro, a gente vai mandar trocar, né? Então, vai dar boa índole de cada um. Mas, assim, igual você falou, rede social tá aí, todo mundo tá vendo o que tá, né, o que tá acontecendo ali, a pessoa tá fazendo aqui, o que a pessoa ali fez, e igual você falou, a pessoa não entende o contexto, tudo é trabalhado, né? Igual eu tenho um cliente, até se bobear deve estar vendo aqui, que é o Leonardo, a dieta no final do ano passado dele, não estava ganhando peso, é um cara que tem um biotipo bem mais magro e tudo mais, e eu coloquei para ele, acho que foi 5 bolas de sorvete à noite, 3 vezes por semana, junto de um pão com hambúrguer de 200 gramas de carne. 3 vezes por semana. Aquele cara tá fazendo aquilo, por quê? Porque a gente fez uma dieta ali de, sei lá, 6 meses, gradativamente aumentando a comida, chegando em pontos ali onde a comida estava ficando até difícil de comer, e onde ele estava comendo 4.000 calorias e não estava ganhando 1 grama sequer. Estava, às vezes, até perdendo, dependendo do que acontecesse na semana dele. E aí eu fiz uma estratégia dessa de 3 vezes por semana ele comer esse tanto de comida. Mas aí o que muita gente esquece? Tem um monte de outras coisas antes disso. Então ele fazia isso 3 vezes na semana. Nesse dia, a última refeição era isso, mas durante o dia tinha mais 4, 5 porções de frutas, arroz, carne, feijão, tudo de dieta, né, que vai nutrir ele, e a mais tem essa bobeira. Mesma coisa de uma dieta restrita. Um atleta meu que está numa semana ali, baixo carbo ali perto do treino só, e tá emagrecendo, ficou com shape legal. Mas antes disso tem 3 meses de dieta, que começou comendo arroz e feijão, frutas, e aos poucos eu fui tirando, ciclando, e aí chega no final ali, onde está daquele jeito ali. Então a pessoa esquece isso. E antes disso, tem anos, né? A pessoa chega num atleta ali, o Felipe Franco, 20 anos de treino nas costas. Como é que você quer fazer alguma coisa que o Felipe faz hoje, se você não fez as mesmas coisas que ele fez há 20 anos atrás? É tudo isso, entendeu? E aí a pessoa fica impressionada. Aí, igual você falou, ela vê ali a pessoa fazendo aquilo ali, fez ali a dieta tal, o treino tal, deu certo agora. Mas já tem toda uma preparação antes, não é assim. E aí vai do que a gente conversou de mediatismo, né? De questão de como que a rede social, ela deixa as pessoas mais ansiosas, deixa as pessoas até mais confiantes às vezes, mas às vezes para a forma errada de fazer as coisas, né? E aí eu acho que, igual você falou, pensando em saúde, talvez aquilo ali não é o mais adequado. Talvez para uma pessoa fazer uma dieta, por exemplo, vegetariana, ela não seja mais propensa. Para tudo na vida é assim, né? Acho que você deve pegar milhares de pessoas que querem fazer um treino de força e não consegue botar nem 20 quilos de cada lado no supino. Não tem como fazer um treino de força desse jeito, né? Eu costumo tentar explicar fazendo uma analogia
que a gente que acompanha treinamento há muito tempo, o Valdemar Guimarães fazia muito, faz até hoje, lógico, né? O Valdemar tá atuando, a questão do carro de Fórmula 1 e o carro de passeio, né, Lucas? O atleta é o carro Sim, de Fórmula 1 e os praticantes de exercício é o carro de passeio. O que a gente vê no carro de Fórmula 1? Por exemplo, o pneu fica totalmente desgastado em poucas voltas. O pneu do sim. carro de passeio é um pneu que vai durar meses. Ou seja, a articulação do meu aluno, daquele aluno que não é atleta, é uma articulação que eu quero que ele treine até 97 anos, sei lá, 102 anos. Então, Também. beleza. Agora, o atleta tem que ser campeão. O atleta tem que ser melhor a cada dia. Então, a gente trabalha a longo prazo para você manter aquela curva, como você falou, é ondulatória, só que a gente não tem aquele pico tão alto. E, enfim, o outro não, é totalmente diferente. São realidades distintas. Só que o nosso aluno admira quem? Ele admira o carro de Fórmula 1, admira o atleta. E, às vezes, ele pergunta, Sim. por que eu posso fazer aquilo ali também? E a gente tem que ter um argumento muito bom para explicar. Então, eu vejo muito isso na prática, seja com relação à nutrição, com relação à prática de exercício. A pessoa vai, eu vi fulano de tal fazendo tal exercício com a carga, não sei onde. Será que um dia eu vou pegar essa carga? Fala, olha só, ele está correndo um risco que para ele é necessário, para você é totalmente desnecessário. Por exemplo, agachamento com 100 quilos. Para que eu vou botar meu aluno recreacional? Se ele tiver capacidade, tudo bem, mas geralmente a maioria das pessoas não tem. Você sabe que não tem. Então, vamos lá, Eu vai acho que agachar ninguém com precisa 60, fazer. 70. Não tem necessidade, Lucas. Eu posso usar Não. métodos intensificadores, eu posso variar a carga, eu posso diminuir o intervalo entre a série, posso fazer pico de contração, pico de estiramento, enfim, tá aí. Manipular N variáveis que vai proporcionar muito boas adaptações, excelentes adaptações, que vai proporcionar o resultado que a pessoa quer. Não é aquela carga máxima. Só que nós, como profissionais da área da saúde, e essa atuação que é voltada para a estética também, porque estética também é saúde, por que não? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o perfil de abordagem que a gente tem. E eu vejo você fazendo Sim. umas abordagens muito bacanas. Às vezes você está no carro indo no consultório ou voltando do consultório e você explica alguma abordagem que você fez no dia anterior ou que você vai fazer naquele dia. Enfim, você conta alguma coisa e eu percebo que da sua parte tem toda uma lógica, todo um contexto. Igual você falou aí da dieta do seu aluno, que é a questão do sorvete, do hambúrguer. Não, em um dado momento. Qual é o problema? Não existe proibição. E você colocando aquilo ali no papel e falando para ele, cara, fica tranquilo, você com a bagagem que tem, com a moral que você tem com relação ao seu paciente, aquilo ali vai sair da coisa mais natural possível, sem ele ficar com aquela noia. Ah, não deveria estar comendo isso. Ah, isso aqui vai me engordar, vai me engordar e vai estragar o meu treino. Então as pessoas, infelizmente, estão ficando bitoladas, elas estão querendo fazer Uhum. algumas coisas que não faz sentido nenhum, e ficar imitando pessoas da rede social, procurando o mesmo resultado, sendo que o caminho dela, ela pode até chegar naquele resultado, mas o caminho às vezes é outro. É questão do GPS, né, Luiz? A gente programa o GPS. É. Às vezes nós temos três direções, você vai escolher a melhor. Às vezes você tem uma Sim. direção onde você vai ter uma estrada menos sinuosa, enfim. Você vai ter alguns pedágios ou não, isso aí na prática lá da estrada. E aqui a gente pode escolher um caminho onde vai ser mais longo, vai ser mais curto, um caminho mais árduo, um caminho mais tranquilo. Tudo depende de como é o ímpeto dessa pessoa, de como essa pessoa está engajada ou não, quanto tempo essa pessoa treina. Isso tudo a gente tem que analisar, né? Cara, isso aí foi uma ótima analogia que você fez, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Não existe fórmula mágica, existem várias formas de você conseguir o mesmo resultado, igual você falou, vai depender de qual que você vai preferir. Então, se uma pessoa quer um caminho rápido, igual você falou da questão de um carro, por exemplo, se você pegar uma estrada que é uma linha reta, até o lugar que você quer, mas é cheia de buraco, a chance de, às vezes, você estragar sua suspensão, ferrar seu carro e não chegar no local é maior. É a mesma coisa de uma dieta super restrita, uma dieta que você vai sentir muita fome, vai, às vezes, sentir até mal-estar, e, às vezes, você vai desistir no meio do caminho por algum problema nesse sentido, de adaptação. Uma dieta que você vai fazer, né, um caminho mais longo, talvez vai ser um caminho até que tem algumas chateações, uns retornos, né, uma demora maior para você chegar, mas você vai conseguir chegar sem nenhum problema, mantendo o seu carro ali saudável, né? É a mesma coisa da nossa saúde, como você falou da questão da dieta e do treino. Isso que você falou do treino eu gostei bastante também, porque é uma coisa que eu faço hoje. Eu não tô competindo já há algum tempo, meu ritmo de treino diminuiu, minha intensidade, meu volume, e eu sou uma pessoa que gostava de treinar com carga, então, até uns tempos atrás aí, eu colocava 100 de cada lado do agachamento livre, e fazia feliz da vida.
Só que eu realmente tenho isso na cabeça, que pra que eu vou ficar botando esse peso todo toda vez? É uma coisa chata de ficar colocando peso, é uma sobrecarga muito grande que tem sempre o risco ali de acontecer alguma coisa, então é uma coisa que eu evito. E eu fiz muitos treinos já de variável de intensidade, variável de carga, variável de velocidade de execução, enfim, várias variações. E eu vi que realmente, igual você falou, tem várias formas de você conseguir estimular. Claro que no meio da musculação também existe essa periodização. Então, às vezes, um treino mais pesado vai ser mais interessante. Mas eu acho que tem pontos que, igual 100 quilos de cada lado, eu sei que praticamente ninguém deve precisar. A não ser que eu fosse evoluir a nível, né, igual você falou, nível competitivo extremamente alto. Mas sempre tem aqueles níveis que você não precisa chegar e você chega, né, porque você quer, às vezes, igual dietas restritas. Às vezes, né, faz uma dieta super restrita, você perde, né, a gordura que você queria perder, mas perde massa junto. É a mesma coisa. Tem um risco ali que sempre, né, que não é interessante, que vale a pena você dosar, né, que se vale a pena ou não. E outra coisa também, você chegou a treinar com cargas, né, bem expressivas, cargas importantes, mas foi num dado momento, né? Você não treinou o ano todo, toda semana pegando 200 quilos no agachamento. Isso é um dado momento, é tudo planejado. Em 8 semanas eu vou me programar para daqui algumas semanas eu já estar pegando essa carga para depois ir reduzindo. Porque ninguém tem uma articulação que vai aguentar isso para sempre. Não tem Não, jeito. tudo é periodização. Periodização, lógico. Seja na nutrição ou no exercício físico. E tem que estar coligado uma coisa com a outra. Ô, Luiz, fala pra mim, cara, quem que você segue na rede social que você acha mais bacana? Fala assim, inspira mesmo. Seja na nutrição ou no meio do exercício físico, ou outro campo que você queira citar, profissional que você admira. Fala assim, não, esse cara aqui realmente é inspirador. Eu indicaria para quem está assistindo aqui agora. Quem que você mais gosta de seguir? Não só no Instagram, né? Tem muita gente que eu acompanho pessoalmente, né? Igual eu tenho, né? Convivo ali com o Guilherme, com o Maradona, com esse pessoal, que eu né, de olho fechado indico. O Guilherme é assustador, porque qualquer coisa que você fala com ele, ele sabe te jogar. Não que seja, às vezes, uma resposta pronta, mas ele sabe buscar e pensar uma forma de te explicar alguma coisa. E é fora do normal, assim, que é ridículo de conversar às vezes. Maradona também, qualquer coisa que você pergunta ali, né, da questão do esqueleto humano, dos músculos todos, ele sabe te explicar por que cada coisa, né, por que doeu aqui, por que você fez assim, fez assado. Também é ridículo, né? Na parte da nutrição, gosto muito do Felipe Almeida, né? Até tive o prazer de conversar com ele, já me indicou cliente lá que era de BH, que ele atendia em São Paulo para mim, então também é um cara super bacana. Até o curso que eu tô vendo aqui é dele, que eu comprei aqui para dar uma lida. O João Paim também, conversei já um pouquinho com ele, às vezes ele vem aqui em BH, até uma vez chamei ele para treinar, mas não aconteceu. Também é um cara que você citou aí que é muito bom. Tem vários outros pesquisadores também que eu gosto. Na área de educação física, cara, tem o rapaz que treina agora, o Eduardo Corrêa, que é um musculação faixa preta, né, o Instagram dele, que o cara também entende bastante, né, de fisiologia, entende toda a parte ali também da biomecânica, dos exercícios. Agora vai ser difícil eu lembrar todo mundo, mas, poxa, tem muita gente boa, muito nutricionista bom. Tem mesmo. E às vezes, eu acho Como é que é, Lucas? Perdão, não entendi. Eu acho que cada dia mais está aparecendo novas pessoas com essas visões mais atuais, mais novas, com a questão mais, igual eu falei também, mais humana, né? Além da questão só de resultado, igual você falou, né? Que a pessoa quer só o resultado, que é o dinheiro e tudo mais. E cada vez eu estou vendo mais pessoas que estão nesse. Acho que também eu procuro pessoas assim, pessoas de outro jeito, a gente já evita. Então acho que acaba voltando, né? Ô, Lucas, você falou do Felipe Almeida, ele é fantástico, eu recomendo. Todo mundo está assistindo o Almeida. O Matheus Silvestre também eu gosto muito. Eu gosto muito do trabalho do Matheus Silvestre. Do Lancha Júnior também é um cara fantástico. Eu acho ele super bacana. A Janaína, que a gente se encontrou no curso lá, né? Nós nos conhecemos, a Janaína gosta também é bacana. Enfim, na educação física, eu gosto muito do Paulo Pereira. Ele nem é tão famosinho assim. E ele é professor de fisiologia, um cara fantástico. Teórico e prático também, muito legal. Depois eu passo contato com você. É um cara que eu converso com ele também pelo direct. Enfim, resumindo a história, a gente tem várias inspirações. Sabe o que eu acho que falta um pouquinho? O João falou Eduardo Haddad. Eduardo Haddad, pelo amor de Deus. Sim. O Jonato. Se souber que o Eduardo Haddad está aqui na região, já procurar só para dar um abraço no cara. Que esse é o cara.
É a inspiração Sim, Haddad. total, não é só profissional, não, de vida mesmo. O cara é fantástico. Você conhece o Eduardo Haddad, eu acho, né, Sim. Lucas? Né, o Eduardo Haddad é Sim, conheço o trabalho dele, fora da conheço há curva, né? bastante tempo. Conheço, igual eu falei também aqui, o Jonato. O Jonato é um cara Pô, fora de série também, que é estudioso pra fora de série. caramba. O cara Fora de explica série. pra você qualquer coisa também que você quiser. Se ele não souber, ele vai ali meia hora e te explica depois. É ridículo também. Exatamente. E com a linguagem muito fácil também. Sim, ele absorve e explica de uma forma muito diferente. Isso. Uma coisa que eu faço, Lucas, aí voltando de novo para o nosso tema, que isso aí que a gente acabou de falar também é relacionado ao nosso tema, as pessoas falam assim, que você conhece fulano de tal, aí cita um nome qualquer. Não quero citar aqui nome de pessoas que eu acho que não tem uma linha legal, mas enfim. Eu só falo uma coisa para ele. Vai nos profissionais que eu falar para você, e eu cito esses que nós comentamos aqui agora, esses profissionais que nós comentamos. Uhum. Esse profissional que eu estou comentando com você, tem alguma ligação que ele fala com o que essa aí que você acabou de citar fala? Aí a pessoa vai lá, verifica e fala, não, não tem nada a ver. Fala, olha, isso é um grave... Minha bateria falhou aqui. Se está totalmente contrário, por exemplo, ao que o João Paim fala, Felipe Almeida, Janaína Gosta, Rodolfo Pérez, você, aí pega Eduardo Haddad, Jonato, enfim, profissionais de alto gabarito, com embasamento total. Caramba, tem alguma coisa errada, concorda comigo? Aí a pessoa, Sim. aí às vezes até alguns seguidores desses indivíduos chegam lá no perfil desse pessoal que a gente está elogiando para criticar. Ou seja, virou uma coisa Sim. política, coisa estranha, né, Lucas? Então eu vejo assim, isso aí prejudica muito, prejudica a nossa prática. Como eu falei lá no início da nossa conversa, você recebe alguns pacientes que você tem que desconstruir alguma coisa para depois você construir. E desconstruir é mais difícil do que construir, cara. É complicado você Sim. realmente tirar aquilo tudo da cabeça da pessoa. Ela está acostumada a ouvir que glúten, lactose mata, que Uhum. carboidrato de noite não pode comer. E ela está ouvindo aquilo ali já há 3 anos. E, de repente, chega no seu consultório e você vai falar, não, não é bem assim. Para ela aceitar aquilo ali de Sim. primeiro é muito complicado. Sim, até tem um exemplo muito fácil de dar aqui, que é, igual você falou, desconstruir é muito mais difícil porque você tem que mostrar que a pessoa está errada e mostrar que você está certo, né? Em vez de mostrar só que você está certo. Acho que o mais fácil de exemplo de dar aqui é o Laí Ribeiro, quando ele falou do suco de laranja. Qual que é a base teórica? Frutose. Frutose está relacionado, né, o excesso de frutose está relacionado com doenças, com patologias, né, e tudo mais. E o suco de laranja tem muita frutose. Pronto, é só isso que ele fez. Ele não pegou um estudo com suco de laranja que fez mal. Ele pegou que a frutose faz isso e isso e leva a fazer mal. Então, o suco de laranja que tem muita frutose faz mal. Mas não tem uma parte prática do suco de laranja. Então, se você pesquisar rapidinho ali, orange juice e qualquer outra coisa, benefícios, você vai achar estudo com suco de laranja, tomando uma vez por dia, causando melhora de dislipidemia, melhora de várias outras coisas, melhora de parâmetros bioquímicos de inflamatórios, por exemplo, que a frutose que deveria fazer mal ali não está fazendo nada. Por quê? Porque está o quê primeiro? O suco de laranja com todos os seus compostos fazendo bem antes da frutose poder fazer algum mal. Então é muito difícil quando você tem que explicar tudo isso. Às vezes eu tenho que pegar o meu computador, abrir um artigo e desconstruir tudo isso para mostrar para a pessoa que ela tá falando uma coisa errada. Então realmente é complicado, né? É complicado. No meio do exercício físico, a minha dificuldade é com relação ao gasto calórico. As pessoas se preocupam muito com quantas calorias eu vou gastar. Falo, cara, não é bem por aí. A gente trabalha com aprimoramento de valência física. Força, resistência, Sim. resistência de força, agilidade, velocidade, coordenação, flexibilidade. E isso melhorando, você obviamente vai gastar calorias com treinamento, isso aí é, né, impossível evitar. E não é o foco o gasto calórico. Ah, quantas calorias eu vou gastar por semana? Beleza, é um dado que a gente pode até informar. Mas esse não é o foco, porque as pessoas estão focadas em algumas coisas, como eu disse antes, esquece do alicerce e tá preocupado lá tá Com preocupado com números. realmente aquele detalhezinho. A creatina vai melhorar o meu desempenho. Às vezes a pessoa não tem nem um bom desempenho. Calma. Vamos explorar primeiro o que ela tem naturalmente para ganhar, para depois a gente entrar com algum recurso, se é que é possível entrar. E tem aquela coisa também, né, Lucas? 2 prateleiras.
os suplementos que melhoram um pouco a performance, o desempenho, né? E os suplementos que entram como protagonista, ou às vezes até mesmo, na verdade, coadjuvante, né? Para substituir alguma refeição, seja ela por conta de não ser palatável no momento de comer, ou então falta de tempo para preparar. Então, toda uma realidade da pessoa. De repente, a pessoa, sei lá, eu atendo advogado. O advogado fala para mim, Renato, hoje eu tô cansado, cara, saí da audiência pesada, audiência de 3 horas e meia, não tô legal para treinar. Eu planejei um treino pesado para ele. Ele me deu esse feedback. Para que eu vou dar um treino pesado para esse cara nesse dia? Eu vou Acabar atender de de 8 ferrar o às cara. 6h30 da manhã. Ele vai atender de 8 no consultório, de 8 às 18. Eu vou treinar tronco com ele loucamente pesado? Não faz sentido nenhum. Então a gente Sim. está esquecendo, os profissionais, a maioria das vezes, está esquecendo de analisar aquela realidade, aquele contexto. Exatamente. Eu acho que isso aí entra muita coisa que você fala, igual perguntar quantas calorias tem na minha dieta. Muita gente me pergunta também. Às vezes eu até falo, mas falo por alto. Às vezes quando a pessoa, né, mas não tá muito ou não tá pouco, eu tento explicar o que eu penso. Porque é a mesma coisa que você falou. Quantas calorias eu gastei no treino? Não interessa porque você não vai ficar fazendo conta de quanto você vai comer e tudo mais, e nem vai pensar nas outras coisas que estão por trás disso. Então quando você pensa, por exemplo, no exercício que você falou, vamos fazer um HIIT? Mas para que você vai fazer o HIIT? Por que você vai fazer o aeróbico comum, tradicional, com, né, com mais duração? Porque eu não tenho tempo. Beleza, mas será que a pessoa está condicionada ao HIIT? Será que ela não vai machucar? Será que ela precisa, por outro motivo, por exemplo, estimular uma biogênese mitocondrial, estimular uma outra coisa, né, que você está querendo ali, uma outra valência né, uma outra valência mesmo? Ou na dieta, eu passei para você 1.500 calorias. Mas meu basal é 1.200. Meu normal é 1.600. Eu vou emagrecer? Às vezes é que a proteína está alta e a proteína está aumentando a caloria teoricamente, mas na prática a termogênese da proteína é diferente. Então, um milhão de outras coisas, igual eu falei, né, compostos bioativos que vão atuar na inflamação e vai ter um efeito totalmente diferente. Então, calorias não são, como é que se diz, o ponto principal. Claro que se você comer 1.000 calorias de chocolate, você vai emagrecer, mas você vai ferrar o resto todo. Então não é por aí, é tudo, igual você falou, tem várias outras coisas para você pensar, não é só número e não é só pensar em uma coisa só, né? O problema é que hoje tudo virou academia, musculação, emagrecimento principalmente, né? Então as pessoas pensam hoje tudo dessa forma. Então eu tinha cliente de CrossFit que pensava igual esse de musculação. Eu tinha pessoa que ia fazer vôlei e pensava igual musculação. Então você tem que ficar explicando isso também. Que, né, você quer o quê? Você quer performance para correr? Então é assim, assim, assado. Mas não sei o que, é low carb. Não, não tem low carb não. Você vai comer carboidrato porque você vai treinar cross, vai treinar corrida. É tudo para individual, igual você falou. E você tem que ficar desconstruindo, porque cada coisa, cada esporte é um esporte, cada período de treinamento é um. E ficar pensando só em caloria, a pessoa vai ficar doida e não vai sair do lugar. A questão também, você falou aí do boxe e crossfit, que eu acho um exercício bacana, muito bom. O pessoal fica criticando demais, mas é um exercício legal para algumas pessoas, desde que ela esteja preparada, né? Aí a pessoa quer treinar terça e quinta no boxe e crossfit, segunda, quarta e sexta na musculação. Aí complicou, né, Lucas? Ficou difícil para você, ficou difícil para mim. Porque a gente vai ter que estruturar uma coisa mirabolante. Como é que a pessoa vai recuperar o sistema nervoso central, sistema energético? Como é que ela vai aguentar? Como é que a articulação dela vai aguentar? Isso tudo por quê? Mais uma vez, batendo na tecla da nossa live. Algumas pessoas estão postando muita coisa e ficam influenciando. E a gente precisa desconstruir isso. Aí que vem o problema. Ô, Lucas, fala um pouquinho sobre a questão do índice glicêmico, que as pessoas confundem muito também, né? Porque, na verdade, o índice glicêmico, ele se perde quando você tem um prato. Por exemplo, arroz tem um índice glicêmico X, eu não lembro de cabeça, você deve saber. Aí você tem um prato, arroz, feijão, carne e salada. Acabou o índice glicêmico. Você tem uma média de índice glicêmico dos alimentos e o índice glicêmico do arroz, ele se perde. E as pessoas ficam focadas naquele índice glicêmico do pão, da tapioca, do arroz. E falam, não, esse aqui não, a absorção vai ser muito rápida. A insulina, liberação de insulina virou uma tragédia. Gente, liberar insulina, que bom que está liberando. Você está normal, ok. Ainda que tem. bacana que você está liberando insulina. Isso é ótimo. Enfim, as pessoas estão muito equivocadas, infelizmente, né, Lucas?
Cara, é porque, igual você falou, é muita informação que a gente tem e você às vezes não sabe aproveitar cada informação da forma certa. Eu acho que começar pela questão do índice glicêmico, é importante a gente falar que índice glicêmico é quando você pensa em um alimento, em uma pessoa em jejum, com 100 gramas de carboidrato daquele alimento. Então, se você come, por exemplo, melancia, melancia tem 8 gramas de carboidrato em 100 gramas. Para você comer 100 gramas de carboidrato, você precisaria comer mais de 1 quilo de melancia, bem mais, 1,4 kg. Então, a não ser que você coma isso, o índice glicêmico alto da melancia não tem importância nenhuma para você. Sem falar que você ia passar mal de tanta água antes de qualquer coisa. Aí o que a gente pensa num prato, igual você comentou? A gente pensa na carga glicêmica que a gente fala, que é o quê? A combinação desses índices glicêmicos. Então você pega arroz, índice glicêmico ali de 80, vamos supor, você vai pegar 80, vai fazer a conta de quantos gramas você vai comer e vai achar a carga glicêmica do arroz referente àquela porção de arroz, quantos gramas de arroz você vai comer, e depois você vai fazer cálculos a partir daquele arroz junto dos outros alimentos. Então, assim, sinceramente, quem pensa em carga glicêmica, em índice glicêmico excessivamente, deveria ser uma pessoa diabética, uma pessoa que faz um controle, né, glicêmico mais severo, mais importante. Então, se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que treina, eu acho até bobeira, muita gente ficou com muito medo de açúcar por causa disso. Porque a pessoa que tem um metabolismo bom, que é uma pessoa ativa, aquela pessoa vai queimar aquele açúcar ali como se não fosse nada, porque nada mais é que frutose mais glicose, entra no ciclo do ácido cítrico, é metabolizado, gera, né, NADH, né, enfim, virou energia, acabou. Mesma coisa, se tivesse comido às vezes uma outra coisa. O problema é o quê? Você deixa de comer outras coisas para comer mais açúcar e deixa de ingerir outros nutrientes. Aí que você vai ter algum problema, né, até metabólico no futuro. Agora, ficar preocupando o que tem mais índice glicêmico, a banana tem mais índice glicêmico, o morango tem menos, na mesma... Então, assim, não faz diferença nenhuma. O seu corpo, sinceramente, não é fresco desse jeito de que vai fazer qualquer mal. A questão da insulina, igual você falou, é uma outra coisa muito boba, que muita gente não pensa, que eu até vou falar uma coisa aqui que alguém falou comigo, mas não lembro quem, e eu acho legal falar. Vamos supor que aqueles remédios de emagrecimento, ligraglutida, né, enfim, o que elas fazem? Elas são estimuladores de insulina, na verdade, né? Eles são, eu esqueci o nome exato agora, mas eles fazem o seu corpo produzir mais insulina. E dessa forma eles normalizam sua taxa glicêmica, melhoram a sua sensibilidade à insulina, mas de qualquer forma eles estão estimulando o seu pâncreas a secretar insulina. E isso te emagrece. Por que a insulina engorda? Muito, igual eu falei, é muito simplista falar isso. Insulina capta, né, a energia, o carboidrato, a gordura e armazena. E aí vai engordar. Não é simplesmente assim. Você vai criar músculo também dessa forma de anabolismo. E é da mesma forma, você vai precisar da insulina mais baixa no momento de catabolismo? Não necessariamente, depende. Tem um artigo muito legal que eu postei já tem mais tempo, talvez até reposte ele. A pessoa fez uma refeição rica em carboidrato antes de treinar, a insulina ficou alta e ela foi treinar. O que aconteceu? Logo no momento que ela começou a fazer exercício, teve liberação de catecolaminas. E as catecolaminas, elas, né, por ser uma questão de adrenalina, questão de sobrevivência, muitas vezes que a gente tem, ela abaixou na hora essa insulina e estimulou novamente a oxidação de gordura. Então, você comer carboidrato antes de treinar não vai atrapalhar em nada no seu emagrecimento. Nem pela questão de insulina que eu citei aqui agora, que vai reduzir, porque o que importa também no final é o saldo calórico. Então, é muito mais complexo que isso, né? Você falou de um trabalho científico que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei que nós que temos um trato acadêmico um pouco mais apurado, a gente tem que ter cuidado de explicar também. Por quê? No meio do exercício físico, o que eu vejo, Lucas? Recorte de 8 semanas, 12 semanas, e a pessoa mostrar o resultado daquilo ali. E muitas vezes com indivíduos que têm muito a melhorar. Então, se você tem muito a melhorar, em força, por exemplo, você vai ganhar muita força em 8 semanas. Não quer dizer que aquele indivíduo que já é treinado, eu não posso copiar aquele protocolo para o indivíduo que já é treinado. Não vai dar certo para todo mundo. As pessoas estão querendo extrapolar. Então, o desfecho de um estudo científico tem que ser analisado no contexto da metodologia. Igual você comentou. Às vezes, a coleta para o exame bioquímico, ele foi realizado o quê? Antes, durante e logo após o treino. O que está acontecendo 8 horas depois? Será que tem um impacto tão importante quanto? Lógico que tem, né? Porque às 24 horas nós estamos vivendo o tempo todo. Aquilo ali que acontece durante o exercício ou logo após o exercício é muito importante. Mas a gente não pode extrapolar. Não vai acontecer o tempo todo. E isso acontece muito. Mais uma vez, as pessoas que são maldosas da área da saúde, elas têm
aquela linha de chegar e postar um artigo científico, um paper, e dizer, ó, esse aqui está falando que a sua insulina está em nível tal logo depois do treino. Gente, níveis de glicose e níveis de insulina vão se alterar por conta do estímulo. É óbvio, é muito óbvio. A nossa captação de glicose, até 30, 40 minutos após o treino, ela fica independente de insulina, por isso que o diabético é importante realmente praticar exercício físico, o resistido, inclusive, fica quase que independente da insulina para a captação do músculo. E o músculo captando a glicose em até 80% da corrente sanguínea, caramba, é uma coisa fantástica. A pessoa tem que treinar, concorda comigo? Poxa, um treino regular, Lucas. Não precisa ser grande coisa, não. Segunda, quarta e sexta, com intensidade moderada e variando um pouquinho para vigorosa. Gente, mantendo isso aí durante anos, metabolicamente falando, salvo algumas coisas paralelas, consumo alcoólico, tabaco. Galera, a live caiu aqui porque deu 1 hora. Aí na hora que o Renato tava falando, eu não quis muito interromper ele porque ele tava falando um negócio muito importante. Mas vou dar, né? Vou abrir aqui de novo, vou esperar ele entrar e vou adicionar ele pra gente continuar, tá? Só esperar ele entrar aqui novamente. Mas ele tava falando um negócio muito interessante que é totalmente o que a gente tava conversando, né? É muito mais complexo você pensar tanto em saúde, pensando só em uma coisa, só em exercício, nutrição, ou só no momento. Cara, desculpa eu não tinha ter te cortado, Tranquilo? mas estava acabando o tempo, eu falei, pô, não vou atrapalhar, o cara tá falando um Não, negócio beleza. bom, eu não quis Tranquilão, atrapalhar tranquilão. mesmo. Ô, Lucas, Tranquilo? deixa eu te falar. Não, eu Mas, estava falando da questão do impacto metabólico do exercício físico, né? E, obviamente, a dieta tem que estar controlada também. Mas é o seguinte, Lucas, deu o quê? Deu 1 hora de live já? deu 1 hora. Pô, legal, hein, cara? Bacana, o papo rendeu. Assim, eu não sei se você quiser ir esticando, né? Eu acho que a gente já abordou vários temas, eu acho que foi legal pra caramba. Não sei se você consegue salvar isso. Muita gente me perguntou se... Salvei e compartilhei. Salvei e Ah, compartilhei legal. no Stories aqui. Aí, cara, o que eu acho que é legal de a gente falar mais também de rede social e tudo mais é a questão psicológica, cara. Eu acho que é um tema que eu achei que a gente, né, ia ter falado mais, mas a gente foi, né, falando outras coisas, que é a questão psicológica. O que eu acho? Eu acho que as pessoas hoje se cobram muito. Acho que essa questão de ansiedade, de pressa de resultado é muito por causa de rede social. Até perguntei, fiz uma enquetezinha aqui no Instagram, até posso dar uma olhada aqui pelo outro celular, o que o pessoal respondeu, mas o que eu sempre vejo, né? Que as pessoas se motivam muito a questão por exemplo, fazer a dieta para ela postar a foto no Instagram, fazer o treino, ir na academia para poder tirar uma foto e postar. Nesse sentido, pode ser até bom, né? A rede social ela pode estar ajudando, mas de outras formas ela pode estar sendo negativa, como por exemplo a questão psicológica de querer o resultado do outro, querer o corpo do outro, né? De ficar insatisfeito porque não conseguiu atingir aquela meta, né? Eu acho que você falou também que a pessoa, né, às vezes não ela é culpada pelo fracasso, né? E eu sempre digo isso também. Eu acho que muito do resultado do nosso cliente depende da gente. Eu brinco muito com eles, né, que no final da consulta, que assim, ó, minha parte está aqui, os outros 90% pelo menos é com você, porque você precisa seguir. Mas o que eu tento fazer? Eu tento fazer um negócio que a pessoa consiga seguir realmente, que eu acredito que a pessoa siga, né, sem sofrimento, com um certo prazer, e consiga manter por um período X que vai trazer um resultado, né? Eu tento fazer isso como a minha parte. Claro que a parte da pessoa em seguir é muito difícil, mas a gente tem momentos sim que a pessoa precisa de um acompanhamento, que ela precisa de uma terapia, às vezes, né? De uma intervenção psiquiátrica, psicológica, né? E eu acho que isso é fundamental para a pessoa ter sucesso. Né? E eu acho que a rede social está atrapalhando muito nisso. Eu acho que a rede social, né, com essas. Igual eu estava pensando até em mim mesmo. Eu, às vezes, vejo outros profissionais que a gente citou aqui, Rodolfo Pérez e tal, e você pensa, pô, eu quero aquilo ali também, aquele cara tá fazendo isso bacana pra caramba, mas a gente tá pensando naquilo e esquece que a gente tá aqui, por exemplo, eu formado há 2 anos. Quantas pessoas formadas há 2 anos que estão no mesmo patamar que eu? Tem gente pensando isso de mim, talvez? Sabe? Então a gente tem que pensar várias coisas, só que a gente busca sempre melhorar, né, e sempre querer o melhor, então a gente visualiza lá longe e fica ansioso por aquilo, e muitas vezes isso é errado, e muita gente não entende isso. Acho que você deve ver isso também na sua área de educação física, e você deve sentir isso também com seus clientes, né? É o famoso excesso de futuro, né, Lucas? A pessoa está pensando lá na frente e esquece de fazer o agora. É complicado. Uma Sim. pergunta que eu costumo fazer para tentar amenizar isso, que a gente tem que saber o que a pessoa está pensando sobre o assunto.
Falo, qual o resultado que você espera? Que você, não que você deseja, mas que você acha que vai realmente conseguir daqui a 2 meses. Ah, digamos que seja emagrecimento. Ah, daqui a 2 meses eu acho que eu vou estar pesando menos, sei lá, vou pesar 10 quilos a menos. Falou, olha, vamos colocar uma meta um pouco menor, não que você não vai Uhum. conseguir, mas vamos colocar um pouquinho menor para ser uma coisa mais palpável. Porque é interessante que a pessoa tenha consciência que ela vai conseguir aquilo ali, mas tem que ser rápido. Será que o rápido é o melhor? Ela teve paciência de fazer N coisas na vida que demorou pra caramba. Para emagrecer vai demorar um pouquinho também. Que seja saudável e sustentável, lógico, né? Mas enfim, Sim, aí a gente observa o quê? Na resposta, geralmente, o que eu observo é o excesso de expectativa. Aí cria-se uma expectativa além do que realmente é a realidade e lá na frente vem a frustração. E essa frustração que é perigosa. Porque no final das contas, a pessoa fica com um sentimento de culpa, acha que ela está errada e conseguiu um resultado legal. Eu falo geralmente, não, seu resultado está ótimo, é isso mesmo. Não, mas poderia ser melhor. Eu falo, não, não é questão que poderia ser melhor, calma. Esse poderia ser melhor vai chegar, mas não está na sim, hora disso ainda. Então, é toda uma questão de diálogo também, né, Lucas? A gente precisa muito entender com quem a gente está conversando e saber da realidade daquela pessoa. O que, que ela está sim. pensando sobre o resultado, o que, que ela está pensando sobre o treinamento, a dieta e a mudança na vida dela, porque ela precisa, para quem vai iniciar um processo, ela precisa dedicar um certo tempo para isso tudo. Então, a partir do momento que você dedica um tempo para alguma coisa que é inédita, você vai ter que abrir mão de outra coisa. E isso aí Sim. também é um parâmetro muito importante. A pessoa, às vezes, não está ciente. Tem gente que tem 2 filhos, tem que tomar conta da casa e quer inserir crossfit, musculação, corrida, pedal, e fica essa loucura. E a pessoa se sente culpada. Fala, cara, olha a realidade de cada um. Não é bem por aí, né? Sim, eu acho que você falou isso aí é muito importante e é algo que eu tenho feito muito, né? A gente, lá no consultório, eu acabo que tenho menos contato, talvez, com o cliente do que um personal, né? Que às vezes vê o cliente 3 vezes, 4 vezes por semana, mas eu sempre, no retorno, né? Eu sempre tento ver o resultado e tento, né, incentivar a pessoa e tudo mais. E muitas vezes acontece o que você falou, a pessoa, né, tentou, fez a dieta o máximo possível, ela fala, não, fiz o máximo possível, errei muito pouco nisso, nisso, nisso. E aí você vai ver, o resultado realmente não foi tão bom. E a pessoa, né, ela te fala, pô, mas eu queria ter sido fosse melhor, podia ter sido melhor e tudo mais. E eu falo, cara, foi seu primeiro mês, às vezes, né? A pessoa nunca fez dieta, foi o primeiro mês que ela fez. Você seguiu certinho, você falou que fez, né, o que foi proposto, você nunca tinha feito isso, então tá de parabéns. Qualquer resultado agora seria positivo, digamos assim. Tem gente que surpreende, né? Tem que ter um resultado muito bom, muito acima do normal, mas tem esses resultados que são medianos, que você tem que entender, igual você falou, a pessoa tem filho, a pessoa nunca fez dieta, a pessoa às vezes passou por uma situação, teve um caso de uma cliente que teve um resultado também modesto, mas aconteceu alguma coisa que a mãe dela ficou internada, alguma coisa assim, e tipo assim, não tem nem o que falar. Você fala assim, pô, né, come o que você quiser aí no hospital, né, dá o seu jeito ali, e isso é o mais importante naquele momento, né, não dieta, não corpo, coisa do tipo. Né, acho que isso acontece para todo mundo e da mesma forma que eu tenho meus momentos, né, de às vezes ficar mais desligado, digamos assim, a pessoa tem momentos que também necessita disso. A gente é ser humano, a gente né, a gente tem essas coisas mesmo. E outra coisa, manter a constância, né? O ano tem Sim, 12 meses. Então, se você mantém a constância aí, digamos, durante 11 meses e fracionadamente você perdeu a linha, igual você falou, por conta de um problema pessoal, ou que seja porque deu vontade mesmo. Às vezes dá vontade, qual o problema, gente? Não tem problema nenhum. Se a pessoa for atleta e viver disso, aí seria um problema. Nós, que, enfim, trabalhamos com saúde para promover realmente a melhora, seja na estética ou seja na performance, a gente tem que realmente trabalhar com a realidade daquele indivíduo. É isso que está faltando, eu acho, Lucas. Realmente você bater nessa tecla que você acabou de falar agora. A maioria dos profissionais precisam disso. Preparo para conversar, preparo para entender o ser humano e para compreender que alguns têm realmente a capacidade e o ímpeto para fazer aquilo ali e outros nem tanto. Eu tenho alunos de muitos anos que não trabalham com carga importante, mas em compensação faz um aeróbico que é uma beleza. E o contrário também. Então eles entendem que cada um tem uma capacidade, tem um ímpeto por uma prática, e isso aí com conversa aos poucos, a gente consegue atingir realmente o ponto de cada um. E você falou um negócio muito interessante, a Janaína fala muito isso.
Eu, como personal trainer, tenho contato com a pessoa 2, 3 vezes por semana. Você, como nutricionista, talvez o quê? 5 vezes por ano ou 6? E olhe lá, né? Então, é Uhum. complicado. Talvez a rede social tenha encurtado esse espaço um pouquinho nessa distância, mas eu acredito que mesmo assim, né, Lucas, aí fica um pouquinho difícil você entender a pessoa, porque você não vai ter contato com ela no momento de estresse, no momento de alegria. A gente, como personal, não, vive aquilo ali. Uma segunda-feira, uma sexta-feira, que são, né, geralmente pontos Uhum. antagônicos. Então, a gente vive isso aí e há anos conhecendo a pessoa. Aí, quando algum nutricionista chega para mim e me pergunta, Renato, fulano de tal, como é que é? Aí eu vou cheio de informação. Eu não vou falar, treina 3 vezes por semana, acabou. Não é por aí. Fala, ó, essa pessoa é assim, assim, assim. Aí vou obviamente, né, jogando as cartas na mesa e falando uma coisa que talvez ela nem iria me perguntar, como por exemplo, ó, todo final de semana essa pessoa gosta de passear. E dentro desse passeio, provavelmente, ela vai sair um pouquinho do rota da dieta. Então a gente tem que estruturar isso aí de uma maneira que vai ser planejado isso. Eu não sei se ela falou lá no consultório, então já estou adiantando isso para ela, né? Então essa conversa é Uhum. muito importante. Eu tenho uma aluna que ela faz um tratamento com a Janaína há alguns anos já, e a Janaína, antes de atendê-la, geralmente na véspera, ela entra em contato comigo. Fala, como é que está o treino da fulana? Aí eu vou e falo como é que está o treino, como é que está a rotina, como é que, se ela realmente está indo à academia. E falo outras coisas também, que talvez ela não consiga pescar no consultório. E eu acho que esse trabalho que a gente faz junto, Lucas, é fantástico. Ninguém faz nada muito bem sozinho. Você tem que Sim. ter uma parceria com o professor de educação física, com o psicólogo, que você falou muito bem colocado, com um cardiologista, com um endócrino. Então, é um conjunto de pessoas. Não adianta a gente querer fazer tudo sozinho. Você é um excepcional nutricionista, mas se você não perguntar para mim, não perguntar para outro profissional o que está acontecendo com aquela pessoa em questão, provavelmente você vai cometer um equívoco que você não cometeria se você tivesse perguntado algumas coisas para esse profissional, que já acompanha há anos. Geralmente o cardiologista está acompanhando o paciente o quê? Há 10 anos. E conhece o Uhum. cara pra caramba. Por que eu não vou perguntar? Então as pessoas perdem a noção de o quanto é importante esse contato, esse perfil, esse atendimento multidisciplinar, né? Sim, às vezes até que com outros profissionais da mesma área. Então, às vezes a gente tem grupos, né? Você deve ter grupos de professores de educação física, eu tenho grupos de nutrição, que entre nós a gente pergunta, pô, cara, apareceu isso aqui, o que que você já fez nesse tipo de paciente e tudo mais? Então, às vezes até entre, né, entre profissionais da mesma área, tem que ter essa conversa de experiência, troca de informações, o que que uma pessoa estudou e outra não. Isso aí é fundamental e acho que isso é importante porque muitos né, profissionais têm a questão do ego e a gente não tem que ter ego não, pô. A gente não tá aqui para ser o melhor nutricionista, o melhor educador físico, não é isso. Isso é consequência do trabalho pensando em quê? Em promover saúde. A gente é profissional de saúde, é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar. Então, até falei isso numa outra live. Para mim, é importante a pessoa perder peso, sim, principalmente quando a pessoa precisa realmente perder peso por questões de padrões de saúde, né, de parâmetros bioquímicos. Nesses casos, eu realmente falo para a pessoa que ela precisa, explico o porquê, e aí eu né, me atento a isso. Mas muitas vezes a pessoa entra no meu consultório, eu não julgo o que ela vai querer. A pessoa entra no meu consultório, eu não sei se ela quer emagrecer, se ela quer ganhar massa, porque não cabe a mim, cabe a ela escolher por questão de gosto pessoal dela. Né, não por questão de saúde. Se for uma questão de saúde, aí eu vou até orientar ela. Então, assim, a gente não tem que ter ego, a gente não tem que ficar pensando só em estética, em mostrar resultado. Então, eu, por exemplo, tenho muitos clientes que, né, muita gente acha que eu trato só pessoas que são atletas, pessoas que, né, treinam musculação para competir, mas não, eu tenho pessoa diabética, eu tenho pessoa com pressão alta, pessoa com dislipidemia, pessoa que não tem um apelo ali estético de beleza, nem para eu poder postar ou falar coisa do tipo, porque a questão dela é saúde. E se eu, né, tratar aquela saúde dela, seja como eu falei, de glicemia, de diabetes, né, ou qualquer outra coisa do tipo, eu vou estar fazendo o meu papel como nutricionista. E não vai me atrapalhar em nada, ou vai só, igual você falou, me ajudar se eu tiver contato com outras pessoas que vão me agregar informação que vai melhorar meu trabalho, né? Então eu não posso querer fazer tudo sozinho, porque como você falou, eu posso cometer equívocos que eu não cometeria, e no final eu posso até, na questão do ego, até me atrapalhar, me prejudicar, né? Então acho que isso é um erro que muita gente comete também. É complicado, porque as pessoas às vezes querem só para ela, né? Eu, por exemplo, tenho alunos que eu dou aula 2 vezes por semana e tem um outro companheiro de profissão que atende uma vez, porque eu não tenho disponibilidade de tempo. Aí eu
sento com ele, programo, ó, o treino dessa semana vai ser assim, 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 eu vou abordar 2 vezes, você vai abordar uma. Por exemplo, você vai fazer um treino full body, né? Vai fazer um treino global e eu vou fazer um treino que vai ser em dias consecutivos, então eu vou fracionar a série, por exemplo, musculação, né? Uhum. E, enfim, a gente combina, mas numa boa, tranquilo. E eu indico. Quantas vezes, Lucas, a pessoa chega para mim e fala, Renato, quero treinar com você. Eu falo, olha, não tem horário disponível no momento, eu vou te indicar um profissional que vai te encaixar, vai encaixar direitinho com o seu perfil. E eu vou e indico. Eu já cansei de sentar na sala de avaliação e conversar e indicar um nutricionista, indicar outro profissional de educação física sem problema nenhum, porque às vezes, Lucas, eu moro numa cidade de menor porte, você mora em BH, né? Eu moro numa Uhum. cidade de menor porte, mas às vezes o trânsito aqui é muito complicado. E eu sei que a pessoa mora longe da academia que eu atendo e ela não vai ter adesão. E o primeiro critério, tanto na dieta quanto no exercício, é adesão. Então, se ela não vai Sim. ter essa adesão, não adianta nada. Eu falo, ó, você está morando muito longe, você tem pouco tempo. Então, eu vou te indicar um profissional que trabalha numa academia próximo à sua residência. É bem melhor do que você vir para cá. Não que eu não queira te atender. Só que a chance de você dar certo vai ser muito melhor. Pode ser assim? Ainda pergunto, pode ser? A pessoa, não, lógico, se você tá indicando, eu vou confiar. Então, se eu fosse aquele profissional, não, você está me procurando, então eu tenho que atender. É meu. Então, infelizmente, essa guerrinha de ego, ou então financeira até, é uma coisa que não leva a nada. A gente tem que ter parceiro. Eu tenho certeza que algum dia, você com a agenda cheia, ou então com algum caso muito específico que você conhece que alguém pode atender um pouquinho melhor, você vai falar, ó, procura fulano de tal, porque no momento não vai ter como eu te atender. E você deve ter feito isso com o maior prazer. Isso é ser profissional da área da saúde. Isso é bacana. E não ficar criticando o outro na rede social, ficar, enfim, entrando em debate que não cabe. Essas coisas realmente, Lucas, hoje em dia a gente está perdendo muito tempo com algumas coisas que não vale a pena e a gente está esquecendo disso aqui que a gente está fazendo agora, que é o quê? Conversar sobre o assunto, influenciar algumas pessoas para o caminho certo e não que nós somos o dono da verdade, os donos da verdade. Mas, na verdade, a realidade é que nós precisamos direcionar melhor as pessoas para o caminho certo. Não é à toa que eu pedi para você citar quais são os profissionais que você segue. Por quê? Você não tem concorrência, você tem parceria. É muito diferente. Então você não vai ficar Sim. chateado se o cara chegar para você e falar assim, Lucas, poxa, fui lá na consulta atendi, sei lá, viajei e fui na consulta do Felipe Almeida, adorei. Você vai bater pau, falar, cara, que legal, me conta como foi. E assim segue o jogo. Qual é o problema, né? Sim, a gente tem que ter isso. Eu já fiz isso uma vez, eu peguei uma cliente e acho que por WhatsApp mesmo ela mandou exame, alguma coisa assim laboratorial para dar uma olhada. E eu falei, cara, tem umas coisas aqui que eu acho que você deveria olhar primeiro. Então vai aqui no doutor aqui, dá uma olhada nisso aqui, vê o que é, porque eu sinceramente não estou entendendo. Se, né, tiver tudo bem, se ele disser que a gente pode continuar, a gente vai, mas isso aqui é importante. E quando a pessoa foi olhar, era uma coisa importante, que ela precisava tratar mesmo, que era questão de saúde mesmo, uma disfunção lá que ela tinha, e que no final resolveu todos os problemas dela, que ela sentia mal, de não sei o quê, e tudo melhorou, e aí ela conseguiu seguir a vida dela normal. Senão, o que eu poderia ter feito? Feito uma dieta, sei lá, para emagrecer, a pessoa ia ficar tentando, ela ter o problema lá recorrente, ia ficar indo e voltando, não ia resolver, passar 6 meses e ia estar no mesmo ponto. É complicado. Uma coisa que eu acho interessante também, Lucas, você já deve ter passado por isso, só para a gente realmente colocar as cartas na mesa, né? Às vezes você vai fazer uma reavaliação e a gente acaba realmente aferindo uma dobra cutânea, isso aí vai culminar lá num percentual de gordura. Mas isso não é o mais importante, lógico. Para a maioria das pessoas não é o mais importante, mas as pessoas gostam muito disso. E Uhum. quando a gente está no início do atendimento, lá pela 8ª semana, você faz uma reavaliação. Aí a pessoa não teve uma mudança tão expressiva na composição corporal. Aí fala, nossa, Renato, não melhorei quase nada. Aí eu pergunto, você está dormindo melhor? A pessoa, tô. Você está se alimentando melhor? Tô. Tá com mais disposição para trabalhar? Tô. Fala assim, o que você prefere, emagrecer ou melhorar isso tudo que você acabou de falar? Aí a pessoa fala para mim, eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, você tem que pensar primeiro por esse lado, porque é isso que vai te levar para o emagrecimento. Primeiro por esse lado, para depois pensar no emagrecimento, que uma coisa que leva a outra. Então, eu estou Sim. invertendo a importância, né, dos valores. O valor principal é a qualidade de vida. O valor principal é sono, é a pessoa viver de bem com a vida. O emagrecimento vai acontecer com o tempo. Ninguém engorda em Sim. 8 dias, ninguém vai emagrecer em 8 dias. Não existe isso.
com qualidade é impossível, Lucas, não dá. Sim, isso aí que você falou já aconteceu várias vezes. Isso, né, uma cliente minha, eu consegui fazer ela parar de tomar remédio, às vezes de dormir. Isso foi sensacional, sabe? Porque aos poucos ela foi melhorando, a gente foi descobrindo que ela tinha uma metabolização da cafeína mais lenta, foi retirando o café de alguns horários, e ela fumava também, então ela teve uma época que ela chegou a parar de fumar, e com a dieta a gente foi segurando, e ela foi se controlando, e aí foi sensacional também isso que aconteceu. E várias outras coisas. Pessoas assim que às vezes em uma semana me falam, cara, mudei a dieta, tô me sentindo, tô comendo mais do que eu comia antes, aparentemente, me sinto mais satisfeito, mais disposto, tô treinando melhor. E aí, nem sei o que acontece depois, mas a pessoa relata, né, que melhorou muitas coisas assim, em pouco tempo, e isso para mim aí já é uma vitória, né, incrível, porque a pessoa pode até não estar com o corpo que ela quer ali na hora, mas a pessoa está vivendo muito melhor, igual você falou, a gente tem mais anos e anos para poder resolver qualquer outra coisa, mas você viver anos e anos, talvez com um corpo bonito, mas sentindo mal, é horrível, não vale o preço, digamos assim. Não faz o mínimo sentido. E outra coisa também que eu acho legal, a família fica vendo a pessoa mais feliz, a pessoa mais ativa, com qualidade de vida melhorada, e aquilo ali vai gerar outro comentário, que as pessoas ficam muito preocupadas. O melhor resultado é aquele que todo mundo vê. Gente, uma pessoa dentro de casa, dormindo melhor, se alimentando com qualidade e mais alegre, você quer resultado melhor do que esse? Essa é a melhor Uhum. propaganda do trabalho de qualquer um. Não tem jeito. E a satisfação também, né, Lucas? Desse feedback que você acabou de comentar agora. Essa satisfação é incrível, cara. Eu, sinceramente, eu fico Sim. muito feliz quando eu recebo um feedback desse. Muito melhor do que o emagrecimento propriamente dito. Que lá na frente vai acontecer, gente. É inevitável. Tudo ajustado vai acontecer. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar. Você vai salvar, então, as duas? Porque nós fracionamos, né? Você vai Sim. fracionar duas... perdão. Você vai salvar as duas partes fracionadas e tem como ver até 24 horas, não é isso? Você vai salvar em outra plataforma também ou só no Instagram? Cara, eu posso tentar ver se eu consigo baixar ela, mas aqui no Instagram vai ficar. Isso aí eu vou deixar. Tá, tá, não, beleza, Beleza? então. É o seguinte, cara, eu quero te agradecer demais pelo papo, cara. Obrigado por você ter aceito o convite que eu te fiz. Eu quero, sinceramente, daqui a um tempo, repetir esse momento. E obrigado a todo mundo que participou também. Eu achei super bacana. Acabou que não teve nenhuma pergunta, até estranhei, mas tudo bem. O Enfim. pessoal foi só concordando, né? O pessoal foi Né? concordando, foi agradecendo. O pessoal não teve muita pergunta, não, mas foi bom. Acho que a gente falou muita coisa. Acho que não deve ter ficado muita dúvida mesmo, não. Quem quiser Não, perguntar, então, foi. agora, dá uns minutinhos aí, um minutinho para perguntar aí. Sim. Acabou que eu nem me apresentei também, né, Lucas? No início. Já pedi pra você se apresentar. Eu acho que, de um modo geral, eu atuo como personal trainer há 14 anos e eu estou graduando em nutrição agora. Eu quero fazer realmente um trabalho que coliga a nutrição junto com a prática de exercício físico. E eu acredito que eu vou conseguir fazer um trabalho que eu tenho sucesso tanto quanto eu estou fazendo como personal há alguns anos. E eu sou pós-graduado em personal trainer para grupos especiais e também eu ministro aula na graduação na Faculdade do Futuro aqui em Manhuaçu. Há 5 anos, vai completar 5 anos agora que eu estou na vida acadêmica e, sinceramente, divisor de águas. Eu aprendo muito todos os dias. Aquele papo que a gente achava que era furado professor, né? Eu aprendo tanto quanto você. Eu aprendo muito dando aula. Preparando aula, dando aula, muito legal. Eu aprendo com E o a galera cliente, entrou. cara. Como é que é, Lucas? Eu aprendo com o cliente às vezes. Lógico, a gente aprende. Com certeza, cara. Com certeza a gente aprende muito, cara. Muito. Pelo feedback dele, por algumas coisas que até a gente comete erros, por que não? A gente tem que assumir isso. E às vezes uma abordagem equivocada, lá na frente você não vai repetir o protocolo. Protocolo que eu falo até meu protocolo de abordagem. Você provavelmente na primeira, segunda, terceira abordagem que você fez, não foi tão boa igual você está fazendo agora. Porque você já errou. E eu falo, já errei muito na sala de musculação, não tem vergonha nenhuma de falar. Provavelmente eu vou errar de novo algum dia. Só que quanto mais passa o tempo, a menor a possibilidade de erro. Isso é um fato, né? Hum. Não, com certeza. Eu que agradeço, na verdade, cara, de ter me chamado aí. Foi até uma surpresa muito boa. É um prazer. Fica à vontade para chamar novamente. Agora a gente está tendo mais tempo, né, nessa quarentena aí. Então, sempre é bom conversar, bater um papo, né, que passou rápido. A gente nem viu a hora aqui direito. Né? E foi um prazer. E o pessoal aqui ó, perguntando aqui, ó, seu O aeróbico em Thiagão, jejum. meu parceirão esse aí, hein?
Você quer responder um pouco aí? Não, Você não, é quer que para eu você. responda? A minha resposta ele já sabe, é para você. É, né? Não, então, igual a gente comentou, cara, é teoria e prática. Na teoria, o que acontece? A hora que em jejum você tem menos glicogênio disponível, seu corpo vai fazer, né, mobilização de ácidos graxos ali para poder suprir essa demanda, mas o que acontece? Vamos supor que você faça um gasto calórico de 100 calorias nessa hora em jejum, porque o pessoal faz mais devagar para não catabolizar, né? Então, vamos supor, 100 calorias. Em gordura, vamos supor, isso dá mais ou menos 10 gramas de gordura. 10 gramas de gordura de você ter queimado ali durante o exercício vai mudar o que no seu corpo? Você provavelmente não vai conseguir nem ver 10 gramas na balança. Então, pensando só nessa parte, não vai fazer diferença nenhuma o aeróbico sem jejum ou não. O que eu gosto de pontuar? Você é uma pessoa que está tentando fazer o quê? Igual eu falei, uma questão de biogênese mitocondrial, pode ser interessante fazer de vez em quando, né, para poder dar um incentivo nessa parte. Agora, você é uma pessoa que não tem tempo, então pode ser interessante. Pode ser que aquele momento ali você vai fazer um aeróbico mais bem feito do que em outro horário, ou vai deixar de fazer depois. Agora, se você faz um aeróbico em jejum, igual eu falei, mais de baixa intensidade, porque acorda mais cansado, mais indisposto, ou porque realmente não tem muita energia, então não vale a pena. Às vezes você ali gastou 100 calorias e à noite você gastaria 200. Então talvez seria até mais interessante. Então pensando nisso tudo, tem que avaliar o contexto, como eu falei, o horário. Eu sempre fiz aeróbico em jejum pela questão de horário, então eu fazia aeróbico em jejum, ia para a aula, treinava à noite e fazia aeróbico de novo. Então assim, se não fosse assim em jejum, não teria outro horário para fazer. Então tem essa questão toda, mas questão de queimar mais calorias ou ser melhor para o emagrecimento, não. Isso não tem comprovação. O problema que eu acho do aeróbico de jejum, Lucas, é a questão de melhora da aptidão física. Se você quer melhorar sua aptidão, não seria o melhor cenário, né? Porque você não tem como realmente ter tanta energia pro aeróbico. Mas, de qualquer Sim. forma, igual você falou, é a realidade de cada um, ter o tempo disponível. A pessoa se sente bem, às vezes, treinando em jejum. Eu tenho um aluno que treina em jejum porque ele se sente bem. E quando ele come, ele não se sente bem, mesmo comendo 1 hora antes da prática. É o quê? Uhum. Individualidade biológica, um dos princípios do treinamento esportivo, coisa básica. Só que a gente tem que entender que as pesquisas, né, os artigos científicos, eles são produzidos com uma amostra específica. E na nossa realidade, a gente pode encontrar coisas diferentes. Não tem problema sair da curva um pouquinho, né? Então, é o que você Sim. falou, é a realidade de cada um, é a sensibilidade de cada um, e metabolicamente falando, você fez um desfecho aí completo, foi muito bacana mesmo. E na verdade também tem estratégias, né, cara? Igual tem aquela train low, compete high. Então, o que você quer fazer? Você quer fazer uma adaptação metabólica favorável ao carboidrato, tirando primeiro. Para quê? Para quando você reintroduzir, a pessoa metabolizar aquilo muito melhor e fazer como se fosse uma supercompensação. Então, a pessoa cria mais mitocôndrias, cria mais enzimas que favorecem, né, o metabolismo de glicose, para na hora que ela for competir, que ela for precisar, você dá o carboidrato e aí ela vai melhorar mais ainda a capacidade de metabolizar esse carboidrato porque você restringiu primeiro. Então também serve como uma estratégia, né? O cara perguntou aqui, massa para naturais não ocorre mais catabolismo? Isso. Catabolismo, diferentes hormonizados? Cara, isso aí é uma bobeira que vocês têm que esquecer. Vocês têm que ficar diferenciando, vocês diferenciam muito de hormonizado e natural. Muda bastante, mas não é tudo isso que muda. Então, o que acontece? Quando você tem mais hormônio, você tem menos tendência a catabolizar. Você tem, né, um balanço nitrogenado mais positivo. Então, você vai mais sintetizar proteína do que catabolizar. Beleza. Mas você fazendo aeróbico que seja 1 hora em jejum, você não vai catabolizar nada. Igual eu acabei de falar, você vai queimar 100 calorias, 200, que seja. Se você catabolizar 200, mesmo que você perca proteína, vamos supor que você vai perder 200 calorias de proteína. Você vai perder 50 gramas de músculo. 50 gramas de músculo você vai catabolizar, tipo, muito. E lógico, você não vai catabolizar 50 gramas de músculo, porque só se você não tivesse gordura nenhuma, carboidrato nenhum, aí talvez você catabolizaria. E mesmo se você catabolizar, a gente cataboliza, acho que mais ou menos 300 gramas, mais ou menos, de proteína. É isso, Renato? 300 gramas, mais ou menos. E a gente É, repõe isso depois. Então, se você catabolizou 50 gramas de proteína de manhã e repôs 100 à tarde, no final você vai ter 50 positivo. Então, um momento não vai dizer o desfecho total do dia, entendeu? mais uma pergunta aí. Meu objetivo é ser bodybuilder, eu treino pesado. Eu não sei se é uma pergunta ou ele está afirmando, né?
Não sei se você... Achei que ele te conhecia, talvez, perguntando se Não, você não, treina não. pesado. Enfim. Ô Lucas, cara, sinceramente, eu acho que assim, se você não tiver nenhuma questão mais para colocar, eu acho que foi Não, bastante não, válido o nosso papo. tranquilo. E, enfim, com certeza eu vou te chamar, tá? Vou te chamar. Não, é um prazer. Beleza, então, querido. Valeu mesmo, um abração. A gente continua o nosso contato como sempre, viu? Valeu, boa noite aí, até Obrigado aí pela mais. oportunidade. Que isso, prazer é meu, valeu. Valeu, querido. Abração. Abraço. Pessoal, enquanto o Renato sai aqui, então agradecer mais uma vez todo mundo aí, brigadão. Qualquer coisa que precisar, pode mandar direct para a gente, né, te responder depois com calma e tudo mais. E fica aí, cara. Essa pergunta aí eu não entendi bem. Acho que você está perguntando se precisa treinar pesado. Pô, lógico que precisa, né? Sempre precisa treinar pesado. Não necessariamente com cargas absurdas, mas treinar pesado precisa, beleza? Galera, infelizmente acabou. Vou deixar salvo aqui. E quem tiver dúvida, igual eu falei, manda direct depois, beleza? Obrigadão, valeu.